Como vai você? Tudo bem? Estudando a Bíblia todos os dias, colocando a palavra no seu coração? Esse programa aqui tem este motivo, este propósito de ajudar você a não se esquecer de estudar a palavra todos os dias. E a gente estuda junto aqui um capítulo, que é estudado no mundo inteiro também. A Igreja Adventista fez esse processo já pela terceira vez e tem sido uma bênção muito grande. É simples, não tem nada de invenção aqui espetacular, não é? Um capítulo por dia, são 1.189 capítulos, pronto. Você vai vencendo um a um, vai aprendendo as lições e pode contar com a nossa ajuda, tá bom? Estamos todos os dias às 6 da manhã aqui na tela, na TV Novo Tempo, mas estamos também no Deezer, no Spotify. Ali você pode ouvir desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é Atos 23. Todos esses capítulos já estão ali gravados à sua disposição para você ouvir no carro, trabalhando em algum lugar, fazendo alguma coisa que não pode tirar atenção, não é, para a tela da TV, do computador, do celular. Aí, uma boa pedida. Estamos também no NT Play, lá há outros conteúdos além dos da TV. Você vai gostar bastante, vale a pena experimentar, tá bem? Quero apresentar para você, já tenho mostrado aqui várias vezes, esse devocional diário. É um livro, não é? Com mensagens do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2025. Você pode usar também para outros anos, não tem problema. E quem preparou aqui o Descobertas da Fé, o nosso querido amigo Rodrigo Silva, que é apresentador da TV Novo Tempo, também é o curador, professor da UNASP, curador do museu que está lá na UNASP, Universidade Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho. Há 3 campos, né? Por aí, São Paulo, Hortolândia, e esse é o Engenheiro Coelho, é a maior sede que nós temos, um museu espetacular ali, fantástico. E ele prepara aqui uma mensagem cada dia. Olha aqui, por exemplo, abri por acaso, né? No dia 31 de julho do ano que vem, que vai ser uma quinta-feira, tem lá, quem precisa da igreja? É uma pergunta, né? Quem é que precisa da igreja? Há lá um comentário para você desfrutar. Quer saber como adquirir este livro, essa devoção diária? cpb.com.br/Rodrigo Silva. Beleza? Bom, nós estamos também no YouTube. Eu preciso falar do YouTube porque lá estamos chegando a 540 mil inscritos. Isso aí é muito bom e queremos mais. Vai lá se inscrever em nosso canal, Reavivados por Sua Palavra NT. Clique lá no sininho para ter as novidades, saber quando um programa novo vai para o ar. É todo dia, não é? Também dê seu palpite ali, faça um comentário, faça um pedido de oração. Nós vamos estar lá à disposição sua, tá ok? Não esqueça disso. Graças aos anjos da esperança, nós podemos chegar até você, podemos chegar no mundo inteiro, português e espanhol, através das mídias sociais também, dos cursos bíblicos, rádio, TV. E nós queremos agradecer e convidar você, se Deus tocar no seu coração, para participar conosco como anjo da esperança. Os anjos da esperança nos apoiam com suas doações, orações, influência. Aqui temos um WhatsApp para você entrar em contato com a gente, uma pergunta sobre como me tornar anjo da esperança e tal. Será muito bem-vindo. Vamos para o intervalo. O capítulo de hoje é o 23 de Atos. Então não sai daí, a gente já está voltando. Pronto, já chegamos. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Convidando você também para nos acompanhar lá no YouTube. O canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Se inscreva em nosso canal, mande uma mensagem. É muito bom conversarmos por ali também. Tá ok? E eu deixo aqui o meu Instagram para você, NTPR Ronaldo. Tudo junto, PR Ronaldo, tá? 2 R's aí. nt.prronaldo. Vai ser um prazer tê-lo ali com a gente. Vamos lá então para o capítulo 23. Aqui é um dia após o outro. Aqui é uma descrição dos dias corridos. Os 2 capítulos anteriores, Paulo vai para Jerusalém, capítulo 21, é preso ali, os judeus da Ásia o encontram. É esse que estava lá criando uma confusão danada e tal.
E todos os judeus se levantam e vão matá-lo. A intervenção da esquadra romana, ali, do agrupamento romano, do exército romano, é que não permitiu a morte dele. Ele é levado, pede para falar, fala na escada, fala na língua deles, não é? Para mostrar que ele era um judeu, que ele nasceu em Tarso, mas foi criado em Jerusalém, e dá todos os detalhes, fariseu e papapá. É isso que vai criando essa questão, mas eles ficaram uma fera contra ele e tiveram que levá-lo, ia ser açoitado para dizer qual era o motivo de tudo aquilo, mas ele levantou sua cidadania romana, levantou seu passaporte italiano, né? Sua cidadania italiana, romana. Disse, não, peraí, então, não vamos tocar nele, porque tem que ter uma causa para ele ser punido. Aliás, esse é o mínimo de uma lei, né? De um país. É inocente até que se prove em contrário. Você imagina um camarada, isso aconteceu aí uns anos atrás, o dono de uma escola, que ele foi acusado de assédio. E a imprensa caiu em cima. E ele foi condenado publicamente. E isso custou muito para ele. Perdeu a escola, perdeu um monte de coisas e tal, depois descobriu que não era ele. Já pensou? Culpado antes de qualquer coisa. A lei, ela deve preservar a vida do ser humano. Ele é inocente até a prova. Foi pego no crime? Não, então vamos lá, vamos saber o que aconteceu. Foi pego em flagrante? Aí já começa a direcionar, não é? Aí começa a direcionar. Mas uma pessoa inocente até que se prove em contrário. A lei não pode trabalhar assim, ele é culpado até que se prove que ele é inocente. Imagine o que eles iam fazer com Paulo ali. Iam bater nele, iam fazer tal e coisa. Mas é romano, opa, romano, então a gente cumpre a lei com os romanos. Com os outros não, mas com os romanos sim. Até esse Cláudio Lísias achou que Paulo era um egípcio, que estava criando confusão lá e tal. Ele diz que ele é romano, o assunto muda. Eles marcam uma audiência no Sinédrio, e é o que vai acontecer agora no capítulo 23, Paulo perante o Sinédrio. Eu pus de novo aqui, lembra que ontem eu falei, coloquei aqui a palavra oportunidade. Ele teve uma oportunidade de falar para muitas pessoas, para repetir para algumas que já tinham ouvido isso, lá na Ásia. Judeus, sabe, colocando uma sementinha, mas o coração deles estava bem fechado. Segunda oportunidade que ele teve, diante do Sinédrio. Paulo olhou para todos e Paulo não tinha medo de ninguém. Ele respeitava. Ele esteve aqui diante de várias pessoas aqui, com cargos elevados. Ele respeitava. Ele sabia conversar. E ele vai, varões, irmãos, ele diz, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Ontem, no dia anterior, aliás, ele tinha dito, olha, eu sou judeu, eu tenho o mesmo interesse de ler a Bíblia, ler a palavra, não é? De estudar os profetas como vocês têm, eu tenho uma boa vontade, aqui ele repete isso aqui, eu tenho uma boa consciência até o dia de hoje. Aí o sumo sacerdote Ananias manda alguém que estava perto dele batesse na boca dele, uma bofetada. Mais ou menos parecida com a história de Jesus. É lá no Sinédrio também. Ele tomou um bofetão, o primeiro bofetão ali. E aqui ele ficou meio assustado e disse assim, peraí, Deus há de ferir-te, parede branqueada, quer dizer, hipócrita. Tu estás aí sentado para julgar-me, segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Isso ele está falando do sumo sacerdote, só que ele não sabia que ele era o sumo sacerdote. E aqui ele dá uma virada na coisa. Quando alguém grita, diz assim, está injuriando o sumo sacerdote de Deus? Ele diz, opa, desculpe, eu não sabia. Não sabia que ele era o sacerdote, porque está escrito o seguinte, verso 5, lá metade. Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Ele evoca aqui uma atitude de respeito para com as autoridades.
Isso é muito importante. A primeira lei dos 10 mandamentos está numa tábua que a gente diz que se referem a Deus. É vertical. E o primeiro mandamento é assim: não terás outros deuses diante de mim. Tá? Não vai te encurvar a eles, fazer deles ídolos, que eu sou o Deus. Não vai tomar o nome de Deus em vão. E lembra-te de um dia para me santificar, para lembrar de mim como Criador, como Redentor. Primeira lei diz: não terás outros deuses. Aí vem uma outra tábua da lei, são 6 mandamentos, tem que ver com o horizontal. Amor a Deus e amor ao próximo. E a primeira lei é: honra teu pai e tua mãe. Se uma pessoa nunca aprendeu a honrar os mais velhos e os seus progenitores, os seus pais, se uma pessoa não honra os seus pais, vai honrar a quem? Você honra a Deus e honra os pais. São os primeiros mandamentos ali. Em cada tábua. Honra a Deus e honra os pais. Se a gente não aprende a honrar superiores, Deus é superioríssimo. Os pais são as pessoas mais importantes da nossa vida. Se eu não aprendo a honrá-los, vou honrar quem? E aqui Paulo está voltando a este princípio, honrar as autoridades. E ele disse: desculpe, eu não sabia. Né? Eu me dirigi a você assim, de uma maneira inadequada. Mas ele deu o recado. Deu o recado. Não falarás, foi educado. Mas aí Paulo viu uma situação. Ele criou uma confusão, danadinho, né? Mas ele criou uma confusão aqui. Estavam os fariseus, certo? Que acreditavam na ressurreição, e estavam os saduceus, que não acreditavam na ressurreição no juízo final. Os fariseus tanto acreditavam no juízo final que eles faziam lá suas tabuinhas, né? Quantas boas ações eu fiz e quantos pecados eu cometi. Opa, eu tenho mais pecados hoje, tenho que fazer mais boas ações. Muita gente inconscientemente vive assim, né? Uma boa ação apaga um pecado. Isso aqui não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Que apaga o pecado é o sangue de Jesus Cristo e eu me depositar, me colocar como oferta no seu altar. E ele diz assim: olha só, varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Pronto, ganhou a atenção dos fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Aí ele tem um juízo final. Vai ter um juízo final. E vai ter uma ressurreição dos mortos. Uns vão morrer para a eternidade, outros uns vão ressuscitar para a eternidade e outros para a morte eterna. Ditas essas palavras, a multidão se dividiu. Os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito. Não é? Ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve vozerio. E, nossa, não achamos nesse homem mal algum, diziam os fariseus. Ele criou um clima ali. Criou um clima. Então a coisa ficou tão feia. Bom, o comandante tirou Paulo e se retiraram dali e foram para a fortaleza. Pronto. Eles vão pegar Paulo, vão matar Paulo. Ele não teve nem condições de falar, mas ele aproveitou a oportunidade. Então o Senhor apareceu a Paulo ali e disse naquela noite, disse assim: coragem, verso 11. Coragem, pois de modo, várias vezes Deus aparece e fala isso. Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Oportunidade, olha aí. A partir daí, ele vai seguir um caminho e vai ter contato com gente grande que poderia ter tomado decisões que mudariam a vida deles, da sua família e do seu povo. E ele vai até Roma. Essa é a 4ª viagem de Paulo, ele vai até Roma. Em todo momento, havia uma oportunidade de pregar o evangelho, em todo momento. E as pessoas liam a vida dele como a maior Bíblia possível. É o que acontece conosco também. As pessoas olham para nós e veem a Bíblia, veem o evangelho em ação. Se você é honesto nos pagamentos, se você trata bem sua família, não tem gritaria, não tem desespero, não tem desequilíbrio em casa, não é? Se você mantém sua saúde, se você é uma pessoa de palavra, é uma pessoa honrada, tudo isso está sendo lido pelas pessoas.
Paulo não perdeu a oportunidade. Aqui então o Senhor diz assim, coragem. O testemunho que você me deu aqui vai dar lá em Roma também. Vai dar em Roma. Aí, quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam, verso 12, de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. O que quer dizer essa expressão, né? Sob anátema? Nós seremos excluídos, nós seremos proscritos. Vamos ficar sem comer, sem beber, até matar esse homem. Eram 40 homens que fizeram esse propósito. E a liderança gostou disso. A liderança. O verso 14 diz assim, tendo ido ter com os principais sacerdotes, anciãos, disseram, juramos sob pena de anátema, pode nos proscrever aí, pode tirar o nosso nome, nós não somos mais judeus, não precisa olhar mais para a gente, nossa família, não vamos beber, não vamos comer, aliás, coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notifique ao comandante, que é o Cláudio Lísias, juntamente com o Sinédrio, que vou-lo apresente para investigar novamente. E nós, antes que ele chegue até o Sinédrio, estamos prontos para, numa emboscada, numa armadilha, matá-lo. 40 homens. Eles iam trazer lá, tá bom, vai falar com o Sinédrio de novo? Vamos lá. Mas aqui um sobrinho de Paulo, então é interessante, aqui aparece um pedaço da família de Paulo no verso 16. O filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, foi e falou com Paulo. Ele tinha acesso, podia receber visitas. Ele era romano também. Aí Paulo pediu que um dos centuriões, que era um comandante de uma tropa de 100 soldados, como o nome mais ou menos já diz, né? Ele pediu, faz favor, leve esse rapaz para o comandante. Ele tem uma coisa muito importante para comunicar. E aí, ele realmente foi na presença do comandante, está aqui escrito, né? O comandante pergunta, o que você tem para me comunicar? Ele disse assim, os judeus, verso 20, decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao Sinédrio de novo, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sem comer, sem beber, até matá-lo. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando que ele não falasse nada para ninguém, chamou 2 centuriões e montou um esquema para que ele fosse imediatamente até Félix, que era o governador. Então, saíam dali, mais ou menos uns 100 quilômetros, e chegariam a Cesareia. Olha aqui. Olha aqui no verso 23, é isso que eu quero mostrar para você. 200 soldados, 70 da cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. 470 pessoas para proteger um romano. Oportunidade. Ele não perdia a oportunidade e não perderia essa oportunidade lá com Félix de pregar o evangelho lá também para ele e para os que estiverem por lá. Ele ia deixando um rastro. Às vezes a gente encontra uma pessoa muito perfumada, né? Passa assim, deixa aquele perfume agradável, não é? Bom, ele foi levado em segurança naquela noite mesmo. Tinha uma cavalaria para ele, para Paulo, e ele foi levado de noite mesmo. Uma viagem de 100 quilômetros, eles foram a passos rápidos, hein? Uma multidão dessa toda. Então, esse Cláudio Lísias escreveu para o Félix, o governador, excelentíssimo, tal. A carta está aqui no 26 até o 30. E ele tira o corpo dele também, porque ele prendeu, ele ia açoitar e ficou com medo. É cidadão romano. Então ele diz assim, olha, tem um judeu preso aqui, que está prestes a ser morto e eu o livrei. Ó, não é? E eu fiz ele descer porque ele está sendo acusado de coisas referentes às leis que regem os judeus, nada, porém, justifica a morte dele. Ou mesmo nem a prisão. Para nós, romanos, a gente só atua quando é uma questão de ordem nacional. Não é? Sendo eu informado que ia ter uma cilada, tratei de enviá-lo a ti,
não é? E os acusadores dele depois vão à sua presença. Mas protege-o aí. E os soldados foram à noite, até 60 quilômetros, até uma cidade chamada Antipátride. Pararam ali, 200 voltaram, a cavalaria seguiu até Cesareia, mais 45 quilômetros. Lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era da Cilícia, que era uma província importante, e disse: ouvir-te-ei quando chegar os teus mensageiros, os teus acusadores, aliás. E ele ficou detido não na prisão do palácio, ele ficou detido na casa de Herodes, no pretório de Herodes, diziam as versões, no palácio de Herodes. Herodes fez lá um palácio para passear e tal. Os Herodes foram terríveis mesmo, por ali. Toda sua governança, a gente tem histórias horríveis deles aí. Não estavam nem aí com o povo, eles conheciam, mas não estavam nem aí com o povo, tá bom? Esse Félix aqui era casado com a filha do Herodes, Agripa. Ela foi a terceira esposa dele. Ela deixou o marido para ser esposa dele. Um cargo alto. Né? Um cargo alto, mas vai se casar com um governador, a terceira esposa dele, aliás, aqui. E ele era corrupto. Ele era um homem corrupto. E a gente vai saber amanhã umas coisas bem feinhas dele. Porque ele vai falar com Paulo. O Sinédrio desce, vai ter um julgamento amanhã, ou pelo menos acusações, para que ele definisse o que ia fazer. E a gente vai voltar amanhã nesse assunto, tá bom? Não perca as oportunidades. Não perca nenhuma oportunidade. Deus cuida de você. Coragem, palavra de Deus. Coragem, eu estou com você. Vamos orar. Pai amado, tua bênção sobre nós. Queremos ter essa coragem que Paulo teve. Impetuoso, certeiro, porque confiava no Senhor. Abençoa-nos, que sejamos também pessoas que confiem no Senhor. Todos os dias, em todos os momentos. Circunstâncias mais diferentes e adversas. Abençoa-nos por Cristo. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Até mais. A gente se encontra amanhã. Esses dias, um amigo meu foi chamado pelo chefe de sua empresa para uma reunião. Ele ficou com muito medo de ser demitido, pois nunca havia sido convocado para algo parecido. Assim que ele entrou na sala, seu rosto rapidamente denunciou sua apreensão. Percebendo o cenário, o chefe logo lhe falou: eu não lhe chamei aqui para demissão. Eu quero que você saiba que nós temos planos para você. Aquela frase acalmou seu coração, pois foi muito bom saber que ele ainda estava na agenda do seu chefe. Sabe, no capítulo 23 do livro de Atos, encontramos Paulo na agenda de Deus. Esta seção relata um dos dias mais difíceis da vida do apóstolo. Paulo havia sido convocado pelo Sinédrio para defender-se diante dos 71 membros do Supremo Tribunal dos Judeus das acusações que recebera. O clima era extremamente hostil, pois o sumo sacerdote Ananias mandou esbofeteá-lo logo que o apóstolo começou a apresentar sua defesa. Percebendo que havia uma propensão para sua condenação, o apóstolo agiu com sabedoria e, se aproveitando do fato de que havia uma disputa teológica sobre o tema da ressurreição entre os dois grupos que compunham o Sinédrio, os fariseus e saduceus, essas palavras geraram uma grande discussão no meio do debate. A vida de Paulo começou a correr risco, a ponto de os soldados entrarem na disputa para salvá-lo. Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levasse para a fortaleza. Aquela situação colocou o apóstolo em um beco sem saída, com chances mínimas de salvamento. Perseguido pelos judeus, odiado pelos fariseus e preso pelos romanos, o futuro de Paulo parecia ser a morte. No entanto, no momento mais escuro de sua vida, ele recebeu uma visita encorajadora do próprio Jesus. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Este verso bíblico contém muitas verdades sagradas. Primeiramente, Deus coloca-se ao lado de Paulo. Isso nos lembra que Deus não promete ausência de dificuldades, mas nos dá a certeza de sua presença sempre. Em segundo lugar, me chama a atenção a ordem que Paulo recebe: seja corajoso.
Mas qual a base da coragem? A resposta estava na promessa de que Deus tinha planos para o seu futuro. Paulo ainda não tinha terminado a sua missão neste mundo. Ninguém podia tocar na vida de quem tinha planos na agenda do céu. O destino de Paulo não estava nas mãos dos judeus ou romanos, mas nas mãos de Deus. Ninguém poderia colocar um ponto final em seu ministério antes que ele cumprisse o propósito que Deus havia determinado. E sabe, a Bíblia nos mostra que se sua vida estiver nas mãos de Deus, Ele te coloca na agenda celestial e nada e nem ninguém pode alterar a agenda divina. Sim, ninguém pode colocar um ponto final na história que está sendo escrita pelas mãos de Deus.